Nós convidaremos agora o nosso próximo palestrante. Vamos prosseguir com a leitura também do seu currículo, o Dr. Luiz Paulo Souto Caldo. Ele vai ministrar o tema SEMPROT Nacional, Central Eletrônica de Protesto. O Dr. Luiz, ele é gestor de tecnologia do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, graduado em Engenharia de Software pela Universidade de São Paulo, USP, doutorado em Gestão e Ciência da Informação pela PUC, São Paulo, especialista em Business Intelligence pela FIAP, São Paulo, especialista em Big Data pela FIAP, São Paulo também. Nós reforçamos que durante essa transmissão, aqueles que desejarem podem fazer suas perguntas no chat, para que sejam respondidas ao final pelo nosso palestrante. Dr. Luiz Paulo, seja muitíssimo bem-vindo, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer à Escola de Magistratura de Rondônia pelo convite, a doutora Luciana, do IPTB Rondônia, e o doutor Fabiano, em nome da Corregedoria Geral de Rondônia. A atividade de protesto, enquanto atividade registral, ela está inserida num mercado que requer muito apelo tecnológico, muitas facilidades, porque o mercado de crédito é um mercado muito dinâmico, é um mercado que exige muito dos seus prestadores, porque senão não serve para eles. Eles precisam de autonomia, precisam de agilidade. E frente a isso, o Instituto de Protesto, tanto nacional como os estaduais, sempre vem buscando maneiras de facilitar a vida do mercado de crédito. Visto isso, que há mais de 10 anos nós já tínhamos as nossas centrais de registro, de recebimento de arquivos já implementadas Brasil afora. E diante desse cenário, a SEMPROT vem a ser um complemento a tudo aquilo que já vem sendo trabalhado por anos, tanto pelos institutos regionais como pelo Instituto Nacional. SEMPROT ela foi criada em 2018, por meio da Lei 13.775, que incluiu no artigo 41A, na Lei 9492. E ela nada mais é do que o resultado do que nós tínhamos da nossa central de recebimento de arquivos, da nossa CRA, com a nossa antiga CNP, que era a nossa Central Nacional de Protesto, onde era oferecida à sociedade a consulta gratuita e pública dos atos dos protestos registrados nos últimos 5 anos. E posteriormente veio o provimento 87, que regulamentou a SEMPROT, esclarecendo algumas dúvidas que tinham na Lei 13.775. Então, veio o provimento 87, esclareceu isso, definiu as responsabilidades, definiu os serviços que a SEMPROT deveria ofertar na sua plataforma eletrônica, e desde então, a SEMPROT está sendo operacionalizada na internet. A parte que envolve o cartório com relação à SEMPROT, a gente já debateu muito, já tivemos diversos encontros onde demonstrava as necessidades do cartório e as suas obrigações junto à SEMPROT. Como enviar os dados, como fazer uma certidão eletrônica, o instrumento de protesto eletrônico, etc. O que eu quero trazer agora para vocês é a visão do usuário. Então, apresentar para vocês a plataforma da SEMPROT, esclarecer dúvidas com relação à plataforma em si, e, em conjunto, a gente está em constante melhoria para que a plataforma seja constantemente, não só atualizada do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de usabilidade, para que possa trazer facilidade ao usuário que utiliza a SEMPROT para a realização dos seus serviços. Hoje, na Central Nacional, na SEMPROT, ela compreende todos os serviços que hoje são prestados pelos cartórios de protesto. Então, nós temos lá, desde apontamento de título a protesto, até um pedido de cancelamento, uma anuência eletrônica, um pedido de certidão. Vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa acompanhar junto e a gente vai debatendo o que o site hoje oferece e quais são as suas funcionalidades. Como é que o usuário faz uso dessa ferramenta? Vou compartilhar aqui.
Vocês já conseguem ver a minha tela ou não? Não aparece para vocês ainda. Agora apareceu. Perfeito. Então, esse é o novo site da Semprot, que recentemente ele foi remodelado, tanto na parte de usabilidade como na parte visual, para tentar torná-lo mais leve, mais simples e mais intuitivo ao usuário. Tá? Foi contratada uma empresa de mercado, uma empresa e user experience de todo o site da Semprot. Então ele ficou um pouco mais leve. Antigamente nós tínhamos alguns menus de serviço disposto na tela logo no início. Agora ela é a tela um pouquinho mais leve, com uma navegação mais fluida. E a ideia é que o usuário consiga encontrar todas as informações que ele precisa, tanto para executar uma rotina na Semprot, solicitar um serviço, como também informações relacionadas ao protesto como um todo. Tá? Então, para isso, aqui na barra superior, foi implementado um blog, onde tem diversas matérias envolvendo cartórios de protesto, recuperação de crédito, dúvidas com relação a cancelamentos, anuências. Então, tudo que se refere ao ambiente dos tabelionatos de protesto estão dispostos em publicações no blog disponível no site da Semprot. E a Semprot, o site, ela se divide em duas realidades. A primeira são aqueles serviços que não requerem o usuário fazer nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de login, que seriam a consulta de protesto e a verificação de autenticidade de instrumento de protesto eletrônico. Então, para isso, o usuário simplesmente acessou o site, informou um documento no qual ele deseja saber informações de protesto, somente se consta ou não consta o protesto do documento pesquisado, e o site lhe presta a referida informação. No caso da consulta gratuita de protesto, quando a pesquisa é realizada por meio de um CPF, o documento pesquisado é um CPF, a pesquisa é absoluta. No caso de um CNPJ, é realizada a pesquisa pelo tronco do documento informado. Então, no caso de uma existência de protesto, vão ser listados todos os protestos da filial e da matriz, porque a pesquisa é realizada pelo tronco e a informação é apresentada ao usuário. Como resposta dessa pesquisa, o que nós temos? A informação de consta ou não consta protesto do documento pesquisado, em que tabelionato se localiza o protesto e a quantidade de protestos lavrados naquele tabelionato. Clicando em detalhes, nós temos o detalhe daquele protesto. Então nós temos o endereço do cartório, as informações relativas ao cartório, o documento que está pesquisado, aqui no caso, como eu pesquisei um CNPJ, se tivesse a filial, iria exibir aqui qual documento da filial foi encontrado o protesto, a data da lavratura deste protesto e o valor protestado do título. Tá? Caso esse título já esteja anuído e o seu devedor ou interessado possa realizar o cancelamento desse protesto, o sistema também traz essa informação. Então ele traz a mesma informação de que o documento está protestado, a data e o valor, e informa ao mesmo que o mesmo já está anuído e que para fazer o cancelamento do protesto, basta clicar no botão cancelar protesto, que será gerado o boleto relativo aos emolumentos do cartório no valor especificado em tela. Lembrando que todos os serviços
da Semprot são gratuitos ao usuário. Somente são cobrados os valores de emolumentos previstos em lei de acordo com o ato a ser realizado. Então, voltando à tela inicial, nós temos aqui todas as pesquisas de fácil acesso para o usuário. Pesquisa do protesto. Nós temos também uma consulta que nós chamamos de consulta de cancelamento. Nessa consulta, são exibidos para o usuário somente aqueles títulos nos quais estão protestados e já podem ser cancelados imediatamente porque já foram anuídos. Então, eu vou pesquisar o mesmo documento que eu pesquisei anteriormente. E aqui vai trazer para mim somente aquele título protestado, o qual eu posso realizar o cancelamento, diferente da outra pesquisa que traz todo o histórico do documento pesquisado. Temos também aqui disponível a pesquisa do edital eletrônico, então informando o documento, o devedor ou qualquer interessado consegue verificar a existência de publicação de edital ou não. Isso aqui eu pesquisei, não tem edital publicado. E nós temos também a verificação de autenticidade do instrumento de protesto. A verificação de autenticidade, todos os instrumentos de protesto, a partir do provimento 87 do CNJ, passou a ser eletrônico. Então, todos os cartórios do país passam a emitir o instrumento de protesto eletrônico. E o instrumento de protesto eletrônico tem algumas propriedades quanto à sua portabilidade de suporte do meio eletrônico para o meio físico, que seria ele quando está impresso. E nesse caso, há uma chave de verificação de autenticidade que é impressa no documento, geralmente nenhuma das laterais. Se pesquisada essa chave, é disponibilizada ao usuário a possibilidade de verificar a autenticidade daquele documento que ele tem em mãos. Então, digitando a chave que é informada no instrumento, o sistema informa para ele se tratar do mesmo documento ou não. Sempre com uma menção de que essa imagem não está apta para o cancelamento e é apenas para verificação e consulta. Okay? E a partir daí, além das consultas, nós temos os serviços que a Semprot oferece, que são os serviços de certidão, os serviços de cancelamento eletrônico, de anuência eletrônica e o pedido de protesto, que seria o envio de documentos de dívida, de títulos documentos de dívida a protesto por meio de preenchimento dos dados num formulário. Dos serviços ofertados, nós vamos ter uma diferença com relação ao acesso do usuário. Os serviços que não requerem nenhum tipo de assinatura eletrônica para a comprovação de autoria, não repúdio e autenticidade, eles podem ser realizados por meio de um acesso de login e senha simples, por meio de um acesso de uma credencial simples. Já aqueles serviços que requerem assinatura eletrônica, que requerem a comprovação de identidade do usuário, devem ser realizados por meio de um login com certificado digital. Então, a priori, para os serviços de certidão, cancelamento, o usuário consegue realizar se cadastrando no site da Semprot e acessando o site com seu login e senha criado por meio do cadastro. Para a realização de anuência eletrônica e pedido de protesto, o usuário requer se cadastrar no site da Semprot, porém, o acesso ao sistema deve ser realizado por meio do certificado digital ICP Brasil. Justamente por conta da questão que esses documentos que serão gerados, uma anuência ou um pedido de protesto, eles irão requerer a assinatura eletrônica, seja na carta de anuência, seja na sua declaração de posse dos documentos originais, quando da apresentação de um documento de dívida a protesto. Então eu vou me logar aqui no sistema, só para que a gente possa prosseguir com a exposição. Eu estou logando sem o certificado digital, então o sistema informa ao usuário que, nesse caso, para a realização de carta de anuência ou pedidos de protesto, ele requer o acesso por meio do certificado digital ICP Brasil. Para fazer o acesso por meio de certificado digital ICP Brasil é muito simples.
basta o usuário não preencher os dados de login e senha e clicar nesse botão aqui, no qual o sistema vai procurar o certificado digital instalado na máquina do usuário e vai realizar o login por meio do mesmo. Então, fazendo acesso ao sistema, o usuário tem acesso a um dashboard, como se fosse um dashboard dessas lojas virtuais, no quais ele pode acompanhar todos os pedidos nos quais ele já realizou ou fazer novos pedidos. Um novo pedido de protesto, um novo pedido de certidão, gerar uma carta de anuência eletrônica, enfim. Clicando no logotipo do Instituto, ele volta para a página principal, mas sempre estando logado no sistema. Então, se ele quiser voltar para o dashboard, basta ele clicar no painel do cliente que ele volta a ter acesso ao dashboard. Tá? Então, continuando aqui ao site, nós temos aqui à disposição dos serviços que são ofertados no site, e conforme o usuário clica sobre o serviço, ou ele é direcionado para a tela de login, como por exemplo no caso do pedido de protesto, que ele vai ser direcionado para a tela de login, ou ele é direcionado para um manual, um guia rápido, aonde é exibido para ele como deve ser realizado o seu pedido de protesto, com toda a orientação necessária para que ele possa realizar aquele serviço. Esse manual de guia rápido, ele está presente em todos os serviços ofertados. Como se faz um pedido de certidão, como se faz um cancelamento, como se faz um pedido de protesto, afins. Tá? Descendo, temos a parte de mídia, nos quais veículos de grande circulação no país publicaram alguma matéria relacionada à SEMPROT, relacionada aos cartórios de protesto, alguns textos informativos sobre alguns pontos específicos do protesto em si, da SEMPROT, enquanto serviço, e no final, um tópico de ajuda, onde nós temos em cards tópicos que possam ajudar o usuário a realizar o serviço procurado. Então, eu vou simular aqui com vocês alguns dos serviços, os mais importantes. Um pedido de certidão. Pedido de certidão, o usuário deve estar logado no sistema e deve pesquisar o documento no qual ele deseja requerer uma certidão. Pesquisando o documento, o sistema irá informar ao mesmo se consta ou não consta protesto. No rodapé da página, independente da resposta de consta ou não consta protesto, irá aparecer o botão solicitar certidão. Clicando no botão, o usuário receberá uma mensagem de aviso informando que para o pedido de certidão haverá cobrança de emolumentos previstos em lei pelo cartório. Ele dando em continuar, ele precisa informar dados básicos desse pedido de certidão, lembrando que a SEMPROT só faz emissão de certidões digitais, então o usuário sempre vai receber uma certidão eletrônica. Preencher o formulário clicando em pedido de certidão, ele realiza um pedido de certidão eletrônico relativo a esses protestos que foram pesquisados. Eu posso selecionar, solicitar a certidão de um protesto específico ou de todos nos quais me retornou a minha pesquisa. Isso no caso de uma certidão positiva. No caso de uma certidão negativa, no qual não consta o protesto, essa opção aqui não ficará visível e simplesmente o usuário informa os dados a ser pesquisado e o cartório irá emitir uma certidão negativa de acordo com os dados da sua base relacionada ao cartório. O que pode acontecer por vezes? No momento que o usuário realizou a pesquisa, aquele documento não constava um protesto, então tratava-se de uma certidão negativa. Porém, quando ele realizou o pedido e o cartório foi realizar a emissão da certidão, constatou-se um novo protesto. Logo, aquela certidão passou a ser uma certidão positiva. E, em alguns casos, haverá a alteração do valor que já foi informado ao usuário. Nesses casos, no dashboard do cartório, aonde ele acompanha
o andamento dos seus pedidos, vai aparecer para ele uma menção de que aquela certidão em questão passou de ser uma certidão negativa para uma certidão positiva, e com isso houve alteração no valor dos emolumentos. E o próprio sistema gerará para ele um pagamento complementar daqueles emolumentos que ele já havia pago anteriormente, que todo serviço da Semprot, o recolhimento dos emolumentos por parte do usuário é antecipada. Então, eu realizo o pedido, o cartório me informa o valor daquele serviço, o usuário paga, só então o cartório recebe o pedido para executar o serviço. Então, o usuário, nesse caso aqui, irá receber um complemento das custas, nos quais ele deverá pagar para que o cartório possa fazer a emissão dessa certidão. Voltando para a parte de serviços, então isso se resume à emissão de certidão positiva e negativa. É bem simples, então o usuário precisa estar logado no sistema, pesquisa o documento no qual ele deseja fazer a emissão da certidão. No caso de uma certidão que não conste protesto, será emitida a certidão negativa. E no caso de constar algum tipo de protesto, o usuário pode escolher o protesto específico no qual ele deseja a certidão, no cartório no qual ele deseja a certidão, ou optar por a emissão da certidão em todos os cartórios envolvidos. Cancelamento de protesto. Cancelamento de protesto também é realizado por meio do login do usuário de forma simples, simplesmente usuário e senha, e também é realizado por meio da pesquisa. Então, eu pesquiso o documento no qual eu desejo cancelar um protesto, e no título que já constar a anuência aprovada pelo cartório, já fica automaticamente disponível o cancelamento para o usuário. Basta ele clicar no botão cancelar protesto, o sistema já vai gerar para ele o boleto com os emolumentos relativos ao cancelamento desse protesto. Ele efetuando o pagamento, o cartório receberá o pedido para efetuar o cancelamento desse protesto. E ele acompanha todo o status do andamento do seu pedido por meio do seu dashboard. Então, eu acabei de realizar o pedido aqui para o cartório de Ji-Paraná, segundo de Ji-Paraná, relativo àquele protesto. O cartório só irá receber esse pedido de protesto quando o sistema identificar que o boleto foi pago pelo usuário. Às vezes o usuário vai tentar gerar o boleto naquela tela que eu exibi e ele não consegue por algum tipo de bloqueio, de pop-up. Eu perdi o boleto. Basta ele ir no seu dashboard, entrar no detalhe do pedido, que ele consegue novamente acessar o boleto para a realização do pagamento. Realizando o pagamento, o cartório irá receber o pedido de cancelamento relativo a esse título. O cancelamento sendo realizado pelo cartório, automaticamente o usuário ele é notificado via mensagem e e-mail do cancelamento desse protesto, bem como aqui no dashboard, no acompanhamento, vai constar que o seu protesto foi cancelado. Deixa eu ver se eu tenho algum. Não tenho nenhum que eu cancelei. Mas aparece que o protesto foi cancelado. Caso ele não realize o pagamento do boleto em até 2 dias úteis, simplesmente o pedido é automaticamente cancelado e o protesto do título não é cancelado. O protesto continua vigorando. Um dos pontos que requer mais dúvida com relação ao usuário é na hora de realizar uma anuência eletrônica. A anuência eletrônica ela só pode ser realizada quando o usuário realiza o login no site por meio do certificado digital, que ele precisa assinar a carta de anuência eletronicamente. E nós temos 2 tipos de anuência disponíveis. Nós temos a anuência que nós chamamos de anuência automática, que seria aquela que o credor,
quando pesquisa os documentos dos devedores, nos quais os títulos ele figure como credor, ele localiza aquele título com base nos dados que os cartórios importaram para a base de dados da Semprot. E temos a anuência manual, aonde o credor preenche um formulário com os dados do título para que o cartório possa validar aquela anuência ou não, solicitar assim o cancelamento. Então aqui no dashboard, no nosso menu do lado esquerdo, o usuário encontra a opção de anuência para cancelamento. Aqui em lista de anuência é aonde ele vai pesquisar o documento do devedor no qual ele deseja anuir o título. Aqui no combo empresa credora é carregado os dados do certificado digital que o usuário utilizou para logar no sistema da Semprot. O que o sistema vai fazer? Quando eu realizar essa pesquisa, ele vai procurar títulos protestados na base de dados da Semprot, no qual conste como devedor este documento e que conste como credor o documento informado. Consta como favorecido do título. No caso aqui eu não tenho nenhum título, então eu vou pesquisar, não vai trazer nada. Mas se houvesse alguma coisa, iria listar para o usuário todos os títulos nos quais ele figura como credor e o documento do devedor e o devedor do título protestado sejam informados. Nesse caso, trata-se da anuência automática. Bastaria ele selecionar os títulos nos quais ele deseja anuir, que a Semprot, o sistema, irá gerar para ele a carta de anuência e vai usar o certificado digital dele para poder fazer a assinatura dessa carta de anuência. Então vai requerer a senha do certificado digital dele e vai gerar a anuência eletrônica. No caso de eu pesquisar o documento do devedor e o sistema não localizar esse título na base, seja porque o documento do credor informado no ato do registro é diferente daquele que eu usei para logar no sistema, pelo meu certificado digital, seja porque no ato da apresentação do título a protesto não foi informado, ou foi informado o documento incorreto do credor favorecido, e por conta disso está divergente daquele que eu usei para usar o meu certificado digital, o sistema oferece para ele, informa para ele que não localizou o título, porém que ele possa fazer uma anuência manual. A anuência manual fica disponível aqui no botão gerar uma anuência manual e clicando é aberto um formulário no qual o solicitante informa os dados do título no qual ele deseja anuir. Então ele preenche os dados e da mesma maneira, o sistema ao término dessa operação, ao clicar em gerar anuência manual, vai gerar a carta de anuência e vai disponibilizar, vai usar o certificado digital do usuário que já está logado na máquina porque ele precisou usar para acessar o sistema, vai usar o certificado digital do usuário para assinar essa carta de anuência. E o cartório dessa forma vai receber uma carta de anuência eletrônica, porém manual. Como é que o cartório identifica tratar-se de uma anuência automática ou manual? No pedido de protesto, no pedido de anuência, desculpa, que é disponibilizado ao cartório, lá no acesso do cartório a Semprot, lá no seu dashboard, no menu gestão de pedidos, quando eu acesso o detalhe, vem a origem da anuência. Quando a origem está como automática, quer dizer que o usuário pesquisou o documento do devedor, localizou o título protestado e o sistema gerou automaticamente essa anuência para ele. Então, todos os dados informados naquela carta de anuência são os dados que foram importados pelo próprio cartório no momento que ele realiza a importação diária dos dados praticados do cartório para a Semprot. Quando no pedido de anuência vem como origem manual, deixa eu ver se eu acho algum que é manual.
É bem difícil. Aqui, ó. Quando vem a origem manual, quer dizer que todos os dados da carta de anuência foram fornecidas pelo solicitante, foram digitados pelo solicitante. Então é extremamente importante que quando o cartório se deparar com uma anuência de origem manual, ele faça uma análise criteriosa dos dados da anuência. Por quê? Elas foram informadas pelo próprio solicitante. Talvez exista alguma divergência no ato que está registrado no cartório. E aí, no caso, o cartório vai aprovar ou reprovar essa anuência. Aprovando a anuência, o cartório vai informar o valor das custas para cancelamento, que é aquele valor que é exibido para o devedor quando ele realiza a pesquisa do documento para realizar o cancelamento de protesto, ou ele vai reprovar essa anuência. Reprovando essa anuência, ele justifica o motivo para que o solicitante possa ou corrigi-lo ou emitir a anuência de maneira correta. Ok? E por último, nós vamos ter o serviço de apontamento de protesto. O serviço de apontamento de protesto também é realizado por meio de login com o certificado digital do solicitante, tá? Justamente por conta do provimento 87, que autoriza o envio de qualquer documento de dívida a protesto por meio de indicação mediante originais. Então, para que ele possa assinar essa declaração do portador, é necessário que ele faça o login na Semprot com o seu certificado digital ICP Brasil. Para que ele possa fazer um pedido, enviar um título, um documento de dívida a protesto por meio da Semprot, ele realiza o login, dashboard, menu protesto, solicitar protesto. Nesse caso, ele vai preencher o formulário como se estivesse preenchendo aquele formulário que é disponibilizado no balcão do cartório quando um usuário está requerendo um protesto, tá? Então ele preenche os dados aqui. No caso da espécie, quando ele está enviando a protesto uma cédula de crédito bancária ou uma duplicata, seja mercantil ou seja de serviço, o sistema entende que esse protesto será realizado por indicação. Logo, o sistema não requer a ele anexo de documento, anexo da imagem digitalizada do documento de dívida. Já para todas as demais espécies, é necessário que o usuário anexe o documento de dívida no qual ele deseja enviar para protesto. A Semprot, ela distribui todos os títulos com base no endereço do devedor, em conformidade com o provimento 86 do CNJ. Então, conforme o usuário preencher o endereço do devedor, o sistema automaticamente já sabe para qual comarca irá direcionar o pedido de protesto. No caso de protesto, a opção do usuário requerer o protesto para fins fiscais, que seria aquele protesto solicitado para fins do artigo 9º-A da Lei 9430. Nesse caso, conforme determina a lei, as custas devem ser pagas antecipadamente pelo solicitante. Então, quando o usuário requerer um protesto para fins da Lei 9430, ele é informado da particularidade da lei, para qual é a finalidade desse protesto que está sendo requerido, e também ele é informado que haverá pagamento antecipado das custas e emolumentos ao cartório. Desta forma, o cartório não recebe o pedido de protesto diretamente. O cartório vai receber inicialmente um pedido de cotação, aonde ele deve informar qual vai ser o valor
do título. Caso o solicitante não informe a finalidade para fins fiscais, o sistema verifica a data de vencimento do título. Quando o título apresentar vencimento superior a 1 ano, conforme o provimento 86, também é realizada a cotação prévia daquele título para só depois, após recolhimento das custas antecipadas, protesto, eles estão isentos do recolhimento antecipado das custas e emolumentos ao cartório, independente da sua data de vencimento. Então, por vezes, o cartório devolve o pedido de protesto enviado pela Semprot como irregular, alegando que não recebeu as custas antecipadamente, mas ele precisa observar se o credor do título favorecido ou o apresentante do título não é uma instituição financeira. Bancos, FIDICs, consórcios, são todos considerados instituições financeiras conforme deliberação do Banco Central. Então, nesses casos, requer uma análise do cartório antes de realizar a devolução do título por irregularidade, por não recolhimento antecipado das custas. Tá? O sistema disponibiliza todos os campos necessários para que o usuário possa fazer o apontamento de protesto, tem a possibilidade de incluir os codevedores, então clicando aqui no botão, o sistema vai disponibilizando para que o usuário digite os dados dos corresponsáveis, lembrando que no caso de títulos com mais de um devedor, nos quais a comarca de destino sejam conflitantes, que no caso, por exemplo, eu destinei uma para São Paulo, um devedor é de São Paulo e um outro devedor é do Rio de Janeiro, o título é distribuído para a comarca do devedor principal. Então, aqui nesse caso, seria distribuído para a comarca de São Paulo. Todos os campos do formulário e também no site da Semprot consta com esse izinho de informação, no qual busca orientar o usuário de como preencher os dados daquela janela ou daquele campo em específico. Então, sempre que tiver um izinho posicionado ao lado de um termo ou ao lado de um campo, é justamente a informação para a finalidade daquele campo, com orientações de como o usuário deve fazer o preenchimento do campo. Ok? Finalizando o preenchimento, é só ele clicar em solicitar protesto, que da mesma maneira que acontece na anuência, o sistema vai gerar o pedido de protesto com a relativa declaração e assinar com o certificado digital que o usuário utilizou para entrar no sistema da Semprot. Tá? Se o usuário realizar o acesso à Semprot sem o certificado digital, os serviços que requerem o certificado digital para serem solicitados não ficam disponíveis ao usuário. Eu vou entrar aqui sem o certificado, só para que vocês possam ver. Os menus ficam inibidos e dessa forma o usuário não consegue fazer a solicitação. Aqui no caso, eu estou com 2 certificados na máquina. É que eu estou com o certificado logado. Mas se eu não tivesse com o certificado logado, não iria carregar as informações nesse combo. Ia ficar em branco e o usuário não ia conseguir dar procedimento. O mesmo iria ocorrer aqui para a questão da solicitação de protesto. Eu só conseguiria consultar os protestos os quais eu solicitei. Mas eu não consigo realizar um novo pedido de protesto. O menu não habilita para que o usuário possa fazer um novo pedido de protesto, diferente de quando é logado por meio do certificado digital. Com relação aos serviços é isso. Então nós passamos por todos os serviços, pedido de certidão, pedido de anuência, como realizar uma anuência eletrônica, verificamos as consultas, consulta de protesto e consulta de edital e verificação de autenticidade de instrumento de protesto, e fizemos um pedido de protesto.
não sei se tem as perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, estou à disposição a partir de agora. Bom dia, Luiz. Bom dia, doutora, tudo bom? Tudo jóia, obrigada novamente por aceitar o nosso convite e esclarecer um pouco mais aos usuários aí do nosso serviço, essa central que tem tanta importância e tanto acesso ao nosso usuário ao protesto. Luiz, nós temos algumas perguntas, vou fazer a você. Uma pergunta da Priscila. Poderia nos explicar o motivo de não ter a opção de desistência de protesto na central? Sim, vamos lá. A desistência do protesto, a retirada, ela só pode ser realizada dentro do tríduo legal, que é um prazo muito curto que nós temos hoje, da data do apontamento do título e a sua contagem do prazo. Ocorre que hoje, a Semprot, ela só opera com um meio de pagamento, que é o boleto bancário, por conta de custos de tarifa, por conta de questões administrativas. Nós estamos já em contato com o Bradesco para possibilitar o pagamento por meio de Pix, que aí seria instantâneo e teríamos maior flexibilidade com relação a isso. Então, Para fazer isso, você precisa ser assinante do Apple Music. Espera que a Siri está se intrometendo. Portanto, como nós só utilizamos o boleto bancário como forma de pagamento dos emolumentos antecipados, e o boleto bancário ele pode demorar até 3 dias para ser informado na conta a sua compensação, o prazo iria se expirar. Então, imagina que o solicitante enviou um título para protesto hoje, pediu a desistência amanhã. O sistema irá gerar para ele o boleto, ele pode pagar no mesmo dia, mas essa compensação pode ser realizada somente no 2º ou 3º dia. Quando foi realizada a compensação, o título já foi protestado porque já tinha se expirado o prazo legal. Então, por conta dessa dificuldade de compensação, por conta do meio de pagamento que é o boleto bancário, não está disponível na Semprot o pedido de anuência de maneira eletrônica. Então, dessa forma, como que o usuário solicita a desistência? Ele entra em contato com a central da Semprot e a central faz o intermédio junto ao cartório. Então, dessa forma, ela garante que as custas de retirada foram pagas antecipadamente, para que o título não seja retirado e depois o solicitante fala, não vou pagar, e consegue viabilizar a retirada. Não é o melhor dos mundos, nós estamos tentando melhorar isso, mas como funciona hoje. Perfeito. Tomara que saia logo essa questão do Pix, né, para poder resolver mais essa, colocar Sim, em estamos na fase final de integração tecnológica já com o Bradesco. Porque o Pix saiu na primeira versão somente para pessoa física, depois saiu para pessoa jurídica, só que não tinha ainda uma API, não tinha como automatizar a operação, era muito manual. Então, para evitar esse tipo de erro humano na hora do lançamento, alguma coisa, principalmente porque mexe com valores, nós esperamos que o Banco Central regulamentasse a questão da API junto aos bancos, isso para só então conseguir fazer a utilização. Então, isso já está em andamento, já está em integração tecnológica, está na fase de homologação para que a gente possa integrar o Pix como meio de pagamento na Semprot. Maravilha. Outra pergunta, da Brenda Carla. Primeiramente, agradecemos por compartilhar seu conhecimento conosco. Aqui em Rondônia, há a possibilidade, por meio de convênio, de adiarmos as despesas do protesto em até 3 anos. Sabe que através do convênio, né, com o Instituto de Protesto aqui de Rondônia, há a possibilidade da empresa fazer um convênio, ou da até pessoa física fazer convênio, para que possa haver o adiamento do pagamento de títulos vencidos até 3 anos. Se esse conveniado utilizar a Semprot, o cartório irá analisar se é convênio, enquanto que o sistema estará solicitando a cotação. Neste caso, poderia explicar como o cartório pode atuar? Claro. Nesses casos, a Semprot não consegue tratar de maneira individualizada a cada estado, porque ele é uma Semprot, ela é a central nacional, então ela segue uma regra padrão. Nesse caso de vocês, como que vocês poderiam atuar? Quando a cotação for solicitada para aquele título protestado, basta informar na cotação 1 centavo como valor de custas.
Toda vez que em qualquer pedido, seja de certidão, seja de anuência para informar o valor do cancelamento, ou seja, pedido de protesto, toda vez que o cartório informa o valor de 0,1 centavo, ele está informando para o sistema que aqueles títulos não haverá cobrança de emolumentos antecipados. Está postergando o pagamento daqueles emolumentos ou fazendo um nihil daquele pagamento no caso de uma certidão, por exemplo. Então, respondendo à pergunta, basta informar 1 centavo no valor da cotação quando solicitada no pedido. Tem mais uma perguntinha para finalizar. Fica à vontade. Da Brenda também. Poderia explicar o motivo pelo qual o CNPJ do cedente, mesmo indicado pelo apresentante na SEMPROT, não consta no arquivo remessa disponibilizado ao cartório? Ela ressalta que é uma pergunta importante porque essa informação é fundamental para o comando de anuências, certo? Sim. Esse é um problema antigo que nós temos, que remete à criação da CRA. Quando a CRA foi criada lá atrás, foi desenvolvido junto à FEBRABAN, num grupo de trabalho com a participação de todos os bancos, o layout FEBRABAN, que é aquele layout 4.3, um arquivo texto que hoje nós recebemos os títulos a protesto, seja ele de bancos, procuradorias, enfim, toda a CRA tramita por meio desse arquivo FEBRABAN. Na época, o arquivo FEBRABAN não contemplou o documento do cedente no layout. Não existe campo para informar o documento do cedente nesse layout. Quando a SEMPROT foi instituída, buscou-se o menor impacto de desenvolvimento possível para os cartórios, o arquivo que é disponibilizado nos pedidos de protesto da SEMPROT, para que não houvesse desenvolvimento por parte dos cartórios, é o layout FEBRABAN. Como nesse layout FEBRABAN não existe o campo para tal, não é possível informar o documento do cedente no arquivo. Porém, no pedido, no PDF que vai anexo ao pedido de protesto, consta a informação do documento. Seria basicamente igual àquela consulta de cedente que nós realizamos hoje no site. Quando nós recebemos um título de banco com endosso translativo, que consta o cedente, não consta o CPF, o cartório entra no cadastro de cedente e faz a consulta. Nesse caso, não precisaria, porque no próprio pedido já vem as informações do cedente. Mas não consta no arquivo por conta de uma limitação do layout FEBRABAN que não contempla o campo de documento do cedente, nem outro dado do cedente, somente o nome, né? Seria por essa razão. Perfeito, Luiz. Seriam essas as perguntas. A gente sabe que sistema sempre requer atualização, correções, e vocês têm trabalhado sempre para a melhoria disso, e a gente agradece. E inclusive, nós estamos sempre aqui. Se quiserem mandar sugestões, a SEMPROT é um sistema que está sempre evoluindo, sempre se alterando, justamente buscando atender as exigências do mercado. Então, sempre que tiver uma sugestão, usou uma funcionalidade, achou que aquela funcionalidade não está adequada, poderia ser melhorada, pode mandar como sugestão que a gente sempre analisa todas as sugestões e viabiliza o que é possível, o que não é possível, justifica porque não foi possível fazer a implementação. Perfeito. A gente sempre tem feito isso, inclusive quando os cartórios nos questionam, a gente transmite a vocês também. Obrigada, viu, Luiz? Nada, à disposição.